Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME número 32. Depois de semanas entregue aos meus afazeres profissionais, em que eu mal tive tempo de respirar, posso voltar à nossa série falando do Manual de Epicteto. E neste episódio, ou neste vídeo, falaremos de duas entradas muito interessantes, já do final do livro, já do final do Enchiridion, que são capítulos ou entradas de número 48 e 49. Como sempre, nós vamos usar a tradução de Aldo Dinucci e Alfredo Julián. Você pode acompanhar a leitura com a transcrição do trecho que fica aqui embaixo na área de descrição. E também na área de descrição, para aqueles que desejem aprender inglês comigo, podem clicar no link que ali está. Serão conduzidos a um formulário e poderão conversar comigo e poderemos nos falar. Então, sem mais delongas, vamos aqui dar uma olhada nestas duas entradas de número 48 e 49. 48. Postura e caráter do homem comum. Jamais espera benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. Postura e caráter do filósofo. Espera todo benefício e todo dano de si mesmo. Sinais de quem progride. Não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Nada diz sobre si mesmo, como quem é ou o que sabe. Quando em relação a algo é entravado ou impedido, recrimina a si mesmo. Se alguém o elogia, se ri de quem o elogia. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo antes que se recupere. Retira de si todo o desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Para tudo faz uso do impulso amenizado. Se parecer insensato ou ignorante, não se importa. Em suma, guarda-se atentamente, como se fosse um inimigo traiçoeiro. Entrada de número 49. Quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, diz para ti mesmo: se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crer merecedor de reverência. Mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busco então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho um intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Ora, se admiro o próprio ato de interpretar, que outra coisa me torno, senão gramático em vez ou ao invés de filósofo? Com a diferença que, no lugar de Homero, interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo enrubescerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizentes com elas. Muito bem, duas entradas das mais interessantes do Manual de Epicteto, porque aqui vemos claramente, por dois ângulos, o que é ser um amante da sabedoria, o que é ser um filósofo, de acordo com a visão que Epicteto nos traz. Então, começa-se aqui em 48, primeira parte, com uma distinção entre o chamado homem comum e o filósofo. Né? E vamos ver como estamos do lado do homem comum, indefectivelmente, invariavelmente. Então, a postura, a stasis, né? Às vezes é traduzido como posição, a postura e o caráter do homem comum. O homem comum é idiotes, né? É um homem que está entregue às suas idiosincrasias, entregue às suas inclinações muito particulares.
Postura e caráter do homem comum jamais espera benefício ou dano de si mesmo, mas das coisas exteriores. Então, aquele que sempre olha para fora, que sempre vê no que é exterior, tanto o que há de bom quanto o que há de ruim. E por causa disso, age, por conseguinte, de uma determinada maneira. Então, por exemplo, há uma paixão acumuladora por conta disso. Há também uma grande insegurança com relação a tudo que é externo e que possa prejudicá-lo. Então aqui o desejo e a repulsa estão mal colocados. Postura e caráter de filósofo espera todo o benefício e todo o dano de si mesmo, porque entende que estas coisas exteriores estão fora do nosso alcance, fora da nossa alçada. Sinais de quem progride, do chamado procoptontes, né? Daquele que vai exibir ou vivenciar a procopé, o progresso, aquele que já está caminhando na direção da filosofia. Né? Não recrimina ninguém, não há por que recriminar os outros, não há por que lançar acusações contra os outros, não elogia ninguém, não há também por que, enfim, julgar que aquilo que fazem é melhor ou pior. Não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Então, entende que as pessoas têm seus motivos para agir, dentro de suas lógicas pessoais. Nada diz sobre si mesmo também, como quem é ou o que sabe. Então não tem essa necessidade de dizer quem é, o que sabe, etc, etc. Tudo isso é muito diferente, pelo menos, daquilo que eu observo em mim mesmo. Suponho que isso também se aplique ao caso daqueles que me escutam. Quando, em relação a algo, é entravado, obstaculizado ou impedido, recrimina a si mesmo. Então, quando não consegue fazer algo, quando percebe que há uma resistência exterior, que a realidade é refratária àquilo que ele intenta fazer, ele percebe que o erro está, digamos assim, nos seus cálculos, na sua maneira de ver. Ele não previu aquilo e não está sabendo lidar com este obstáculo exterior. Se alguém o elogia, se ri de quem o elogia. Puxa, que maravilha, etc, etc. Acaba rindo-se dessa pessoa. Se alguém o recrimina, não se defende. Também não há motivos para recriminar-se. Ele também deixa que a pessoa continue na sua enfim, na sua deblateração, né? Na sua acusação. Vive como os convalescentes. Aqui uma questão interessante. Os estoicos e os cínicos falam muito desta situação da pessoa comum como alguém que está doente, né, que sofre por conta disso. Aquele que, portanto, está progredindo é como um convalescente, como alguém que está sarando desta doença. Né? Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo antes que se recupere. Quer dizer, há um tratamento que enfim, dado a essa pessoa, preconizado a essa pessoa para que ela não recaia nos mesmos erros, não recaia na doença. Então ela evita fazer certas coisas por conta disso, até que se sinta completamente restabelecida. Retira de si todo o desejo, é algo que Epicteto já tinha dito nos capítulos iniciais do manual, né? Que capítulos 1º, 2º e 3º falam disso. Retira de si todo o desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Então, de novo, a repulsa tem de estar naquilo que, ou direcionada àquilo que é contrário à natureza, portanto, agir mal, aquilo que depende de nós e que está contra a natureza. Então, as demais coisas podem vir a nos atacar, podem vir a nos vitimar mesmo, a nos, enfim, envolver, porém, se trata de coisas ou inevitáveis ou fora do nosso alcance. Para tudo, faz uso do impulso amenizado, portanto, faz uso de um impulso dotado de moderação. Então, haja, sim, porém, de maneira moderada. Se parecer insensato ou ignorante, se isso é o que os outros pensarem de você,
não se importa. Né? Em suma, guarda-se atentamente. Então, olha para si mesmo e vigia-se a si próprio, como se fosse um inimigo traiçoeiro, um inimigo sempre à espreita. Então, percebe que o seu maior inimigo é a sua própria pessoa. Okay? Então, é um trecho bastante interessante, impressionante e, como vocês podem ver, que retoma muito do que ficou dito lá nos capítulos iniciais. Né? Por fim, 49, muito interessante, quando alguém se crê merecedor de reverência, ou de elogios, ou enfim, de distinção, por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, os livros daquele que na antiguidade era considerado a maior figura do estoicismo, aquele que sistematizou toda a lógica do estoicismo, entre outras grandes realizações, mas que não escrevia de maneira muito clara e direta. Então, quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender os escritos desse filósofo, diz para ti mesmo, quando você vir isto, diz para ti mesmo, se Crisipo não escreveu ou não tivesse escrito de modo obscuro, ele não tem ou não teria pelo que se crê merecedor de reverência. Quer dizer, se Crisipo tivesse escrito de outra maneira, de uma maneira mais clara, mais direta, mais cotidiana, não haveria nada para que este indivíduo que interpreta Crisipo se desse ares. Nada para, enfim, tornar esta pessoa alguém que se vangloria. Mas, o que eu desejo? Então, aqui, esta distinção é fundamental. Então, estamos vendo alguém que interpreta os escritos de um estoico, Crisipo. Vejam, é a minha situação, certo? Então, alguém que interpreta os escritos de um estoico. Mas, o que eu desejo? Se eu estou nesta senda da filosofia, do amor, filosofia, pela sabedoria, do amor à sabedoria. Se eu estou nesta senda, se eu quero seguir a natureza, como os estoicos diziam, conhecer a natureza e segui-la, ele continua. Busco então quem a interpreta. Então, é necessário recorrer a intérpretes, porque nossa condição de seres mais ou menos civilizados, digamos assim, que recebem muitas informações e influências e formações e deformações e transfigurações por meio de um processo de educação e deseducação ao mesmo tempo, digamos assim, né? É uma condição ofuscada, obnubilada. Nós não conseguimos enxergar de maneira clara esta natureza, tirar desta observação as consequências necessárias e agir sobre nós próprios de modo a seguir esta grande mestra. Conhecer a natureza e segui-la. Busca então quem interpreta. Então, é necessário recorrer a intérpretes. São necessários esses intérpretes, esses exegetas. Ouvindo que é Crisipo, então Crisipo foi um grande intérprete da natureza. Vou atrás dele, vou a ele, vou aos livros dele. Mas não os entendo, porque não são escritos numa linguagem corrente, numa linguagem a mais acessível. Ouvindo que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo os seus escritos. Não consigo penetrar naquilo que ele diz. Busco então quem os interpreta. Então é necessário um intérprete do intérprete, o exegeta do exegeta. Alguém que vai parafrasear, trocar em miúdos, usar outras palavras para garantir a compreensão de algo que foi dito por Crisipo. Né? Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência ou que justifique um orgulho. Porque simplesmente aquele que interpreta livros está trocando palavras de um certo tipo por outras palavras. É claro que há um trabalho intelectual por detrás, porém, segundo os termos da filosofia estoica, nada há que se orgulhar aí. Não há nada para ver aí, fundamentalmente dizendo.
Quando eu acho o intérprete, quando eu encontro esta pessoa, este exegeta, que vai trocar em miúdos aquilo que foi dito por um indivíduo que interpretou bem a natureza, quando eu acho o intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Então, o que importa não é este ato de interpretar, e nem mesmo o ato de entender estas palavras. Porém, porém, o ato de pôr em prática estes preceitos. Pôr em prática estas coisas que estão prescritas, ou estas coisas que são explicadas, tá, para mim. Então, unicamente isso é digno de reverência. Okay? Não o ato de explicar, o ato de desdobrar, o ato de interpretar. Isto não. Isto não é algo que diz respeito à filosofia, já vai ficar claro. Ora, se admiro o próprio ato de interpretar, se isso me parece admirável, que outra coisa me torna senão gramático ao invés de filósofo, em vez de filósofo? Então, se eu dou um valor excessivo ao ato de interpretar um texto filosófico, seja ele qual for, eu deixo de acordo com a visão estoica, eu deixo de ser alguém que está no caminho da filosofia, que entende o que a filosofia é, e passo a ser alguém que está, digamos assim, demonstrando admiração pelo ato de manejar palavras. Eu me torno um gramático. Outra palavra que é muito benquista por Epicteto, não aqui no manual, mas nas suas diatribes, é filólogo, usado mais ou menos com o mesmo sentido. Então, fulano é filólogo, fulano é gramático, é um intérprete, é bom com palavras, sabe explicar, conhece as equivalências mais ou menos estáveis entre as palavras. Okay? Isto é um ato que tem o seu valor, porém, cujo valor está muitíssimo abaixo do valor de pôr a filosofia em prática. Tá? Com a diferença de que no lugar de Homero, que era interpretado pelos gramáticos, que era estudado pelos filólogos, que era desdobrado e explicado por essas pessoas que se ocupavam de textos, com a diferença de que no lugar de Homero interpreta o Crisipo. Então, esta é a diferença. Isto não é a filosofia. Retomando algo que é dito por Pierre Hadot, isto é o discurso filosófico. É necessário entender a diferença que há entre discurso filosófico e filosofia. A filosofia é o tal discurso filosófico posto em prática. A filosofia tal qual os antigos a entendiam. Tal qual Sócrates, pré-socráticos mesmo, enfim, helenísticos e romanos a entendiam. A filosofia passa a ser vista de outra maneira a partir, enfim, do final do Império Romano, digamos assim. Né? Grossíssimo modo. Então, quando alguém me disser, interpreta algo de Crisipo para mim, aqui Epicteto já se coloca na posição de alguém capaz de interpretar Crisipo, porque ele tinha treinamento filosófico dos melhores, né? Sobretudo, enrubescerei, vou ficar corado, vou ficar vermelho, quando não for capaz de exigir ações semelhantes às palavras e condizentes com elas. Se eu entendi o que Crisipo está dizendo e permaneço apenas na superfície de suas palavras, permaneço apenas no manejo de palavras convenientes, de interpretações mais ou menos equivalentes, e não sou capaz de tomar aquilo a peito, de pôr aquilo em prática, é motivo de vergonha, porque o texto está me oferecendo uma oportunidade verdadeira de mudança de vida. Se eu não a ponho em prática, se eu não a tomo para mim, é motivo de vergonha. Eu me torno um indivíduo que se move à flor das palavras. E existe sempre um grande risco na filosofia, mas não apenas na filosofia, de que as palavras que são usadas para, digamos assim, expressar certas coisas, para carregar certas mensagens,
venham a se absolutizar. Então, o indivíduo se prende às palavras, se prende talvez à beleza dessas palavras, se prende talvez à sofisticação verdadeira ou presumida que há no pensamento por trás destas palavras e fica ali, fica preso a esta superfície e às vezes crê viver muito bem nesta posição, não sendo capaz de ir mais a fundo, colocar em prática aquelas coisas que são explicitadas pelas palavras. E, de acordo com Epicteto, podemos ver aqui, o mero fato de explicar ou de entender estes conceitos filosóficos nada tem de extraordinário. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, certo? Um trabalho de gramático, de filólogo, ou de leitor, de intérprete. Tomem a palavra que queiram. Mas, fundamentalmente, serei eu filósofo apenas e somente apenas quando for capaz de pôr em prática estas coisas todas e chegar a um ponto, por exemplo, né, de alguém que progride e lá na entrada 48, ó, não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Sou eu assim? De modo nenhum. São vocês assim? Não sei. De que modo esse discurso filosófico que se depreende a partir de Epicteto, que está sendo parafraseado, neste caso por mim, mas poderia ser por outra pessoa, muda a sua vida. Você precisa indagar-se isso, colocar essas questões para si. E me lembra, e tudo isso me lembra um trecho das Diatribes, que é a outra obra atribuída, entre aspas, a Epicteto, também foi registrada por Flávio Arriano. E me lembra um pedaço das Diatribes em que ele menciona um encontro com Musônio Rufo, uma anedota de Musônio Rufo, em que Musônio Rufo, em que ele, jovem, né, diz algo muito elogioso a respeito de Musônio Rufo em determinado momento, e Musônio Rufo retorque da seguinte maneira: se você ouviu tudo isso e ainda assim sente vontade de me elogiar, é porque você não entendeu nada. Eu gosto muito deste trecho, porque mostra que o elogio, assim como a crítica, no caminho da sabedoria não são nada. Eles apenas são capazes de atingir aquele que não está nesse caminho e que está na posição do idiotés, né, como diz aqui a entrada 48 e outras entradas também o dizem. Eu também me lembro de outro momento que eu acho bastante interessante, de outra tradição. Taisen Deshimaru, um dos grandes introdutores do Zen budismo em países do Ocidente, ele já era um noviço, se não me engano, e já tinha sido ordenado monge, mas estava em busca de um mestre, né, com quem ele se identificasse. Ele foi atrás de Kodo Sawaki, que era um mestre algo nômade, né, que não tinha residência fixa. E ele teria bebido um pouco mais do que necessário naquele dia, até mesmo com uma certa anuência de Kodo Sawaki. Ficou lá um tempo longe, e quando entrou no local onde eram feitas as entrevistas, foi recebido por Kodo Sawaki, toda aquela troca de mesuras, enfim, que é cerimoniosas, que caracteriza os japoneses, e ele é recebido numa sala cheia de livros. E há algumas trocas de palavras, e Taisen Deshimaru pergunta: puxa, quantos livros o senhor tem aí no seu mosteiro? Será que eu poderia pegar emprestados alguns e lê-los? E Kodo Sawaki diz: não seja ridículo, eles são inúteis. E isso é uma coisa muito tipicamente zen, né? Mas nós vemos algo semelhante aqui nos estoicos também, né? Então, esta ideia de que as obras devam ser reverenciadas, as obras
da própria filosofia, as obras que explicam o que é a filosofia, ou que as pessoas capazes de ler essas obras e interpretá-las devam ser reverenciadas, coisas que não aparecem. O que importa é a prática, como você atualiza aquilo que é discutido por um certo discurso, aquilo que é discutido nas obras ou, enfim, nas aulas, nas conversas. Então, de que maneira essas palavras são postas em prática? Muito bem, acho que eu já me estendi demais, já coloquei palavras demais aqui, né? E eu agradeço a todos a sua paciência e atenção. Caso desejem estudar ou aprender inglês comigo, entrem aqui na descrição, há um formulário, preencham-no e nos falaremos. Por hoje é só, um abraço, até mais, tchau, tchau.